Olá, queridos amigos e companheiros do Grêmio Espírita, Perseverança e Caridade. Jesus nos abençoe, em especial neste período em que estamos sendo testados em nossas forças morais, quando a humanidade se vê acometida de uma patologia que afeta a todos. Uns sofrem uma afetação orgânica com o vírus, outros sofrem as suas afetações emocionais por conta do isolamento e as suas consequências naturais de ordem emocional. Outros, para não dizer praticamente todos nós, sofremos as consequências morais de outras vidas e que precisam ser, em algum nível, compreendidas no campo da consciência, a fim de que possamos buscar a melhor atitude na compreensão daquilo que a vida assim nos exige. Então, que Jesus nos envolva a todos, que os bons espíritos possam nos conduzir na tarde de hoje às melhores reflexões sobre a paz. Que assim seja. Amigos, nós temos a missão de desenvolver um tema proposto pela casa na tarde de hoje, que é honrai vosso pai e vossa mãe. E isso em especial no mês das mães. Então, parabéns para todas as mães, felicidades a todas, já são felizes só pelo fato de serem mães, não é? Então, na abordagem de hoje, nós vamos trazer a reflexão dos filhos, que também já deverão ser felizes por terem nascido, não é? Então, todos nós já temos uma gratidão, ou devemos ter uma gratidão natural pelos nossos pais, né? Pelos nossos pais, porque sem eles nós sequer existiríamos. Olha aí, se não fossem os pais, os nossos pais, não existiríamos. Então não estaríamos transitando pelo mundo, pelo menos pelo mundo físico, né? Porque é necessário que haja esse encontro biológico, genético, né? E vamos ver ao longo da nossa exposição que esse encontro significa muito mais do que isso, né? O encontro de nossos pais, né? Então é nesse sentido que honrar pai e mãe já é algo conhecido pela humanidade há muito tempo, porque ele significa o quinto mandamento, né? Não é? Dos 10, ele é o quinto mandamento. Então, já temos no nosso psiquismo, porque somos espíritos muito antigos, em algum momento ou em vários momentos da nossa trajetória até aqui, nós ouvimos falar dos 10 mandamentos pelas religiões que já passamos, né? E já ouvimos falar sobre os 10 mandamentos. Então está lá: honrai vosso pai e vossa mãe, né? Então essa não é um aprendizado de agora, é um aprendizado já realizado há muito tempo. Podemos até não dar
a eficácia a essa recomendação de natureza espiritual. Mas já sabemos, né? Já sabemos. Então, os mandamentos que temos, espirituais, de várias lavras, eles nos dão recomendações, são orientações, mas nenhum orientador espiritual pode fazer pelo indivíduo, pelo orientado, né? O orientado é que vai ter que fazer, e no momento específico em que ele foi exigido para fazer, ele conciliar o conhecimento que tem com a força de vontade para fazer. E aí, efetivamente, concretizar o ato de sua evolução. Pode não fazer, então ele repete, né, terá que repetir a experiência espiritual, né, reencarnatória, lá na frente até ele consolidar, porque o processo evolutivo é um processo de repetição. Não são assim os grandes atletas, né? Eles repetem, são os treinamentos, né? Até eles alcançarem uma excelência dentro da sua atividade, né? Dentro da sua especialidade esportiva. Então é isso, o espírito também aprende por repetição. Quando ele não quer repetir porque não conseguiu, porque se cansou, porque desistiu, isso lhe é imposto, né? É imposto a ele como uma expiação, até que ele consiga desvendar na experiência aquilo que é necessário para ele vencer, né? E nós vamos saber isto sempre, todas as vezes que após a experiência, e no geral após a encarnação, nós nos sentirmos com aquela sensação, né? aquela intuição de dever cumprido. Não é um dever total, né? Não estamos falando da totalidade, porque não tem condição de cumprir o dever de totalidade, mas mais ou menos aquilo que se esperava para aquela encarnação. Então, nesse sentido, é que honrar pai e mãe, honrar é exaltar, né? Honrar alguém é estabelecer uma honraria para aquela pessoa, é fazer uma exaltação dela, né? Um destaque para aquela pessoa, um destaque para ela. Mas não precisa ser um destaque onde todos saibam, mas um destaque onde você saiba. O ato de honrar começa no coração, né? Ele começa na intimidade do ser. Então, um destaque em você para aquela pessoa. Estamos falando de pai e mãe. Então, um destaque do pai e da mãe dentro do seu coração, né? Trazê-los para o grau de importância natural que todo pai e mãe tem. Já imaginou se nascêssemos sem pai e sem mãe? Como nós seguiríamos? Muitos perdem pai e mãe no nascimento, um acidente, alguma coisa, uma patologia, terminam ficando sem pai e sem mãe, né? Mas alguém vai lhe criar, né? Alguém vai lhe conduzir de alguma forma, porque Deus cuida disso, né? Então alguém vai lhe conduzir dentro desse momento, né? Então a estes nós vamos honrá-los, como o pai e a mãe às vezes que nos concedeu a vida e morreram também, não ficaram, não pudemos distingui-los, porque éramos muito pequenos, às vezes até bebê, mas depois, ganhando a consciência com a experiência natural da vida, vamos honrá-los porque eles nos concederam a vida. Então, honrar é isto, né? E em muito especial é fazer com que o pai e a mãe saibam que eles são especiais no nosso coração. Eles saberem isso.
É importante eles saberem isso. Muito importante. Não para que eles se sintam exaltados. Eles não vão se sentir exaltados ou superiores a alguém. Não, eles vão se sentir acarinhados, amados. Né? Amados. E vão perceber o fruto do ato de amor que praticaram, que é você, como filho. Né? Que é você que vai dar essa distinção a eles, vai dar esta alegria a eles, vai felicitar-lhes o coração, dizendo-lhes, por gestos, por palavras, que os ama. Né? É coisa linda, né? Belíssima. Eu não tenho mais pai e mãe, já desencarnaram há muito tempo. Muitos anos. Minha mãe desencarnou, eu tinha 17 para 18 anos, tem muitos anos. Mas sempre estou com o pensamento nela e no pensamento também no meu pai, que foram muito especiais, especialíssimos para mim. Então é isso. Né? Honrá-los é destacá-los, é exaltá-los. É trazê-los na intimidade do coração e com amor. Né? Então é nesse sentido que aqueles que têm pais vivos, ainda encarnados, podem ir além, podem ter um devotamento por eles. Né? Um devotamento. A partir de atos que representem uma assistência a eles. Né? Uma assistência a eles. Estar com eles. E uma assistência aí, não no sentido de quando puder, mas uma assistência no sentido de sacrifício. Se não há o tempo, se não tem o momento, se está trabalhando, ou se está... Você vai encontrar o tempo para fazer. Você não encontraria esse tempo para fazer outras coisas? Claro que encontraria. Essa outra coisa você vai sacrificar para ir fisicamente, materialmente, corporalmente, estar com seu pai e estar com sua mãe, para conduzi-los nas suas necessidades. Pode ser levá-los ao médico, pode ser estar apenas com eles, a presença física, de conversar, de dialogar, né, de cuidar deles, de dar-lhes atenção, de dar-lhes a sua presença. Isso é muito, pode parecer pouco, mas isso é muito para eles. Ter sempre a solicitude, né? A solicitude, estar solícito para todas as necessidades que eles tiverem, não aguardar que eles peçam, mas buscar saber o que passa com eles ocultamente, como anda a emocionalidade deles, cuidar deles, né? É o cuidado com eles. E isso revela também um cuidado de natureza moral, né? É um cuidado de natureza moral, porque eles vão se sentir amados, eles vão se sentir cuidados, zelados, né? Então eles vão perceber no campo interno dos seus corações o quanto eles foram úteis para a vida, em especial para você. Você é a representação física, corporal, da utilidade deles, dentre outras tantas. Eles tiveram lá suas atividades profissionais, enfim, outras tantas coisas onde eles conseguiram ser úteis. Então, todos esses cuidados representam uma parcela importante desta exaltação, né? Dessa honraria que queremos dar aos nossos pais. Poupá-los de muitos desgastes. Poupá-los de muitos desgastes. Nós percebemos muitas vezes que há pessoas muito idosas que desenvolvem trabalhos profissionais ainda, já cansados, exauridos, por uma questão natural, né? Hoje é óbvio que as pessoas seguem trabalhando até uma certa idade um pouco mais avançada mesmo. Até porque querem, porque gostam, porque desenvolvem uma atividade que sempre foi a atividade que amaram fazer,
né? Uma atividade que não lhes custa muito gasto energético, porque não é uma atividade física, né? Corporal, não tem grandes exigências corporais. Às vezes um trabalho de escritório, às vezes um trabalho também que não seja uma semana inteira, mas alguns dias da semana, né? 3 dias da semana, 4 dias da semana, algo onde ele não sofra um rigor muito grande de horário. É possível. Né? É possível. E fazem isso até como uma forma de se sentirem úteis. É uma laborterapia, né? Eles se sentem úteis fazendo aquilo. Então é nesse sentido que nós podemos desenvolver esses cuidados, poupá-los muitas vezes de aborrecimentos, né? Aborrecimentos conosco mesmo. Às vezes somos pessoas muito difíceis, então nós criamos situações incômodas, promovemos desgastes, promovemos de brigas dentro do ambiente da família. Quantos filhos não discutem, não se ofendem, né? Uns ofendem os outros, criam desgastes muito sérios, e os pais veem aquilo, presenciam aqueles fatos. Há filhos que não se falam há décadas. Pense aí para um pai e para uma mãe o que significa isso. É muita coisa. Eles não vão brigar, mas eles vão ficar sentidos. É óbvio que vão ficar sentidos. O desgaste é muito grande para eles. Que é que eles queriam? Seria justo que eles quisessem que os filhos fossem amigos. Às vezes tem lá as suas dificuldades, trazem as suas disputas por imaturidade, né? Nossas mesmo, somos imaturos, temos as nossas divergências de opinião, mas para que desgastes tão grandes quanto esses desgastes que nós vemos no ambiente político que foi criado, por exemplo, aqui no Brasil? É muito desgastante. Há pessoas dentro de uma família que não se falam, deixaram de se falar. Pessoas que não se sabe se um dia vão retornar a falar, mas são irmãos. Por questões políticas. Por uma polarização. Tomaram um polo dentro dessa disputa aí e ficaram ali. Às vezes não refletiram que os dois polos podem estar equivocados. Os homens aí, no sentido da natureza humana, os homens não são perfeitos. Nós cometemos equívocos. Nós erramos. Principalmente quando detemos alguns poderes, algumas prioridades para os nossos interesses pessoais. Mas enfim. Então, nesse sentido, podemos poupá-los. Podemos poupá-los. Muitas vezes os pais, eles se sacrificam muito, principalmente as mães, né? As mães se sacrificam muito, porque isso está mais, por assim dizer, dentro da própria natureza dela, da mãe. O pai é mais provedor, né? Ele tem mais essa característica. Essa energética masculina é mais ligada à área do concreto, do provimento. A mulher, ao longo do tempo, vem também desenvolvendo mais esse seu aspecto, né? Essa energética sua mais da área masculina, por necessidades mesmo de trabalho e outras necessidades sociais criadas. Umas contestadas, outras não, umas que mereceriam uma certa análise também maior, mas enfim. Mas esse é o fato. Há na mulher um amor maternal, que é uma especialização, por assim dizer, desse amor geral. Na questão 890 do Livro dos Espíritos, Kardec vai falar um pouco sobre isso, e os Espíritos vão nos dar uma elucidação sobre isso. Vamos ler. 890. Vai tratar da lei de justiça, amor e caridade.
Amor materno e filial é o subitem. Questão 890. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Pergunta Kardec. Os espíritos respondem: uma e outra coisa. Olha lá. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. É comum, a gente sabe isso, né? A cria, né? Quando ela assume um determinado momento onde ela pode se manter fisicamente na natureza entre os animais, ela é, como por assim dizer, abandonada, deixada, porque ela terá que tomar outras atitudes em relação aos que vêm depois, né? No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Está vendo? Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Há mães que morrem e seguem assistindo seus filhos aqui. Um amor intenso, né? Forte, consistente. Bem vedes que há neles, quer dizer, entre este vínculo entre os animais e entre os homens, bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Olha aí. Então nós estamos vendo a força, a intensidade, né, dessa ligação, a intensidade dessa ligação, né? Então é isto. Quando a gente percebe este amor e sente esse amor de nossa mãe por nós, o pai também tem uma forma muito própria de amar, né? Mas eu estou falando da mãe, até porque nós estamos no mês das mães, né? De homenagem às mães. Então, a gente sente isto. Há uma ligação muito intensa, muito forte. A primeira pessoa que pensamos dentro de alguma dificuldade é sempre a mãe. É sempre a mãe. Mas o homem criou aquela historinha, né? Que Eva foi feita da costela do homem. Deixa eu falar. Vamos lá, né? Então, nesse sentido, é que muitas vezes, aí já no campo moral, nós vamos perceber uma certa por um outro ângulo já, uma certa ingratidão dos filhos em relação aos pais. E há um caso muito específico, também tratado pelos espíritos aí na lei de justiça, amor e caridade, que ocorre quando os pais, eles são, por assim dizer, vamos usar essa aspas aí, vítima dos filhos, vítimas do abandono dos filhos. Vítima do abandono dos filhos. E aí os espíritos vão dizer uma coisa muito interessante. Isso normalmente acontece porque os pais não souberam educar os filhos quanto ao sentimento de solidariedade, de caridade, de humanidade. Olha aí. Muitas vezes nós transmitimos para os nossos filhos as nossas conclusões de egoísmo. De egoísmo. Então, eles apenas que aprenderam isso, ouviram isso e viram isso, porque os filhos veem os nossos atos egoísticos durante a vida. Desde criancinha ali, não pense que eles não estão fazendo os registros. Eles estão fazendo os registros.
quando evitamos pessoas, quando abandonamos pessoas, quando as esquecemos, quando agimos com indiferença em relação ao outro, de um modo geral na sociedade, e muitas vezes até com os pais, que são os avós deles, dos nossos filhos. Eles aprendem isso, eles registram isso e internalizam isso, né? Internalizam isso. Então, olha o que os espíritos respondem nessa mesma questão, nesse mesmo exame, né, da lei de justiça, amor e caridade. Lemos a 890, vamos para a 892. Nós vamos trabalhar essas três questões hoje. 890, 891 e 892. 892 é essa agora aqui. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não tem estes desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto. Em caso contrário, olha a pergunta. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não tem estes desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto. Em caso contrário, não, respondem os espíritos, porque isso representa um encargo que lhes é confiado, e a missão deles, os pais, consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Olha só. Ademais, esses desgostos são, a miúde, a consequência do mal feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Olha aí. Colhem o que semearam. Mas isso é natural. Agora, se os pais se dedicaram, fizeram tudo, foram exemplo, levaram os filhos sempre à reflexão sobre o bem, sobre o ético, sobre o belo, sobre o correto, e eles decidiram por uma outra coisa, eles são livres. Né? Eles são livres para fazerem, para adotarem essa decisão. Eles são livres. Então é nesse sentido que os pais, eles vão experimentando essa situação. E quando os pais é que são pessoas que não realizaram o trabalho que deveriam realizar? Olha aí. Quando são os pais que abandonam os filhos, apesar de estarem fisicamente dentro de casa, mas não lhes dão atenção, não lhes dão cuidado moral, dão coisas até, disponibilizam alimentação, jogos eletrônicos, mas não lhes dão atenção, não cuidam deles, né? Então os filhos estão autorizados a abandonar os pais e a vivenciarem a ingratidão, né? Serem ingratos, porque no mínimo eles lhe deram a vida. Não são. Deverão ainda assim ser amados. Se eles, os pais, demonstram ao filho que não sabem amar, ensine-os a amar. Como? Amando-os. Amando-os. Vença isto. Não sacrifique a sua capacidade de amar. Não se permita que o mal cause danos na sua emocionalidade. Não é algo tão simples, mas podemos fazer. Podemos fazer. E vamos nos alegrar muito se conseguirmos fazer isso. Amá-los, ensiná-los a amar. Eles não fazem por mal, não fizeram por mal. Fizeram apenas porque não amam. Será também que não foram amados por seus pais? Não sabemos. Às vezes sabemos. Temos uma história emocional. Eles têm uma história emocional e moral com seus pais, com seus familiares.
Não devemos abandoná-los. Devemos amá-los. Será, por outro lado, que também esses pais, esses espíritos que trouxeram essa missão de serem nossos pais, não estava no campo das possibilidades deles acertarem ou errarem, e no nosso campo de possibilidades estarmos sujeitos às decisões deles, entre amar e não amar, entre cuidar e não cuidar adequadamente de nós? Pode ser que nós é que tenhamos tido a necessidade de pais não zelosos. Podemos não ter sido pais tão zelosos em outras vidas. Causa e efeito, né? Causa e efeito. Então, nesse sentido, há também uma questão que vocês devem ler em casa, né? Eu estou aqui lendo rapidamente, mas vocês devem ler em casa, que diz assim, questão 891, né? Já vimos a 890, a 892, vamos agora ver a 891. Estando na natureza o amor materno, como está na 890, como vimos. Como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro, desde a infância destes? Desde pequenininho, né? Resposta. Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho. Então, o espírito dela é que é um espírito ainda mau, mau no sentido de inferior, né? Um espírito que ainda tem muitas dificuldades nos campos do amor, a fim de que o filho sucumba, ou seja, não tenha êxito na prova que buscou. Então, dificulta a vida do filho naquilo que ele puder fazer. Um negócio meio complicado de compreender, né? Mas são os dramas internos do espírito. São aqueles dramas internos. São os conflitos muito difíceis de serem compreendidos pelo próprio espírito. Então ele não é mau porque quer ser mau, né? Ele é mau porque ainda não conseguiu estabelecer a consciência sobre o bem, que é o amor, né? Aí ele prossegue. Em todos os casos, essa violação das leis da natureza, porém, não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Não é? Então, ele terá ganhos. O filho terá ganhos. Já estamos anotando ganhos morais pelo ato dele superar, vimos há poucos minutos atrás, e se decidir pelo bem. Ele terá todo o apoio para superar isto e ter o triunfo, e melhorar-se, e alegrar-se, e felicitar-se, porque conseguiu. O grande mérito, a grande felicidade não está em não se ter dificuldades. Isso é um engano, isso é uma ilusão do nosso processo de crescimento. As ilusões, elas complicam muito o nosso desenvolvimento espiritual. Todo mundo quer ter uma vida fácil, uma vida sem problemas. Se todo mundo puder ter uma vida sem problemas, é o que todo mundo quer. Mas, na verdade, quando o espírito retorna para o mundo espiritual, ele percebe: eu não fui exigido na vida. Não tive exigências, não tive dificuldades, não tive obstáculos. Ou seja, não ativei as minhas forças e as minhas possibilidades. Não cresci. Aí os Espíritos dizem, Livro dos Espíritos, tem várias passagens. Aí eles vão dizer, principalmente ele está ali a lei de trabalho, né? E lá no final, na parte 4ª do Livro dos Espíritos, onde eles vão falar sobre
sobre penas e gozos futuros, eles vão falar que uma encarnação sem dificuldades, sem exigências, foi uma encarnação estéril para o espírito. Estéril. Então o espírito lá pedirá uma nova encarnação e pedirá dificuldades. Por isso, muitas vezes, pedimos pais indiferentes, frios. Muitos já sabem. E a nossa tarefa é a de superar isto. Né? É a de superar isto. Então, podemos honrar pai e mãe, voltando mais a miúde para o nosso tema, em especial quando nós praticamos o bem. Olha aí, uma outra forma importante. Às vezes os pais, estando conosco ou já não estando mais conosco, eles se sentirão sempre honrados por seus filhos serem pessoas corretas, pessoas dignas. Olha aí, pessoas dignas, pessoas valorosas, não é? Pessoas dedicadas ao bem. Dedicadas ao bem. Não pelo nome da família projetado numa matéria publicitária, não é isso. É o pai e a mãe saberem, no íntimo do coração, que o resultado do trabalho que eles fizeram com os filhos, né, proporciona o bem à sociedade. É no campo íntimo da família que nós criamos as condições internas para levarmos à sociedade o bem. Nós devemos ir à sociedade acrescentar moralmente a sociedade. Então, quando criamos um filho nos campos do amor, e aí a profunda relevância do amor entre os cônjuges, relevantíssimo, porque ele viu o amor entre o pai e a mãe. Ele nunca vai esquecer isso. Ele vai se relacionar com pessoas lá na frente, vai casar, ou vai ter filhos, ou às vezes não ter filhos, mas de regra tem-se filhos, ou adotam-se, né, filhos. E você vai conduzir naturalmente, no seu psiquismo, na sua emocionalidade, aquele amor que você viu entre os seus pais. Né? O zelo entre eles, o cuidado, a alegria, né? O envolvimento entre os pais. Isso é marcante. E isso vai estabelecer as bases para que o indivíduo confie no outro, porque ele acredita no amor, ele acredita na confiança. Pessoas que tiveram pais que viviam brigando, discutindo, ofendendo-se mutuamente, são pessoas extremamente abaladas no seu grau de confiança em relação ao amor, à vida conjugal. Desconfiam das possibilidades de se ter uma vida de paz. É muito danoso mesmo. Então, neste sentido, é que nós podemos praticar o bem. Podemos até ir além. Né? Podemos corrigir determinados atos graves praticados pelos pais. Corrigir com pessoas com as quais esses pais tenham falhado. Podemos ir lá, reparar, né? Dar apoio àquelas pessoas. Isso aí é honrar pai e mãe. Se os pais estão desencarnados, eles vão sentir um alívio muito grande. Poxa, meu filho conseguiu reparar isto. Esse foi um dano que eu causei. Eu vejo agora isso. Porque agora eu estou desencarnado e tenho uma posse maior das minhas realizações,
das minhas faculdades como espírito. E já observo que falhei nisso, que fui negligente nesse ponto. E ele percebeu isto e está promovendo a reparação. Podemos honrar pai e mãe orando pelo pai e pela mãe, já desencarnados. Não esquecendo deles, orando. Ou seja, emitindo um sentimento de bem-estar para eles, que sai do nosso coração. Não é apenas o balbuciar de palavras, mas a oração real, verdadeira, ela sai do coração. Olha aí que coisa fundamental, que coisa especial, né? Então, amigos, eu queria deixar essas breves reflexões sobre este tema, honrar pai e mãe, que não é nada mais, nada menos que ser gratos a eles, por tudo que fizeram, pelo compromisso que assumiram no mundo espiritual. Não, nós vamos na frente e vamos receber esses outros espíritos aqui, fulano, Beltrano, Cigano, e vamos cuidar deles. Muitas vezes nossos pais não cuidam da gente como a gente achava que deveria, mas cuidam do modo deles. Né? Cuidam do modo deles. Depois nós vamos perceber uma coisa: quando nós tivermos filhos, também não saberemos cuidar deles. Aí nos lembraremos: poxa, tive tantas dificuldades e critiquei tanto meu pai e minha mãe, mas eu também não estou sabendo ser este pai e esta mãe. Porque educar é um ato de transferir recursos da alma. E nem sempre isso é fácil. Que o amor seja sempre a base dos nossos atos em família, de pais para filhos, de filhos para pai. Eis aí a base de toda a educação real, o amor. Muita paz.